Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! FN Network. Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo, senhoras e senhores. Tá chegando ao fim a primeira rodada de duelos divisionais, né? O Baltimore Ravens pega a estrada, vai até a Pensilvânia para enfrentar o Pittsburgh Steelers agora na semana 5. E já que é Pittsburgh Steelers, vocês já sabem, estamos aqui. Eu sou Cleverton Liares e estou agora com o mais novo contratado da NFL Brasil. Não falei contigo antes a respeito, porque eu queria dar meus parabéns para você pessoalmente. Danilo Batista, seja bem-vindo mais uma vez a este honorável recinto, meu querido amigo. Amigo Cleverton, sempre prazer estar aqui contigo. Obrigado, cara, os parabéns. É realmente uma felicidade estar falando contigo, estar falando de Steelers e estar falando também em NFL Brasil. Dá uma crescidinha, não dá? Dá aquele calorzinho, dá aquele quentinho no coração, né? Deve ser muito satisfatório. Eu não sei se Pittsburgh Steelers está te dando calorzinho no coração nesse momento, mas enfim, né? Vamos falar um pouquinho desse duelo, porque não importa a fase, Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers é sempre um risca-faca, né? Não, ele absolutamente não tá me dando satisfação, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, tá sugando toda a minha energia vital, mas ainda é o nosso time, a gente faz esse compromisso consigo mesmo de pedir perdão aos deuses do futebol e assistir mais uma partida desse time miserável. Ave Maria. Danilo, eu quero começar esse podcast da seguinte forma. Você tem 10 minutos para me explicar o que aconteceu com este ataque. Eu tenho uma leve suspeita. Eu comecei a assistir NFL em 2013 e naquela época nós tínhamos aquele Pittsburgh Steelers imponente, né? Os Killer Bees, Ben Roethlisberger, Anthony Brown, Le'Veon Bell, era um caos o vestiário, mas em campo entregava muito. Pittsburgh Steelers era sempre um contender, entrava temporada, saía temporada. Estamos em 2023 e desde que a Casa do Corvo existe, já passaram você, já passou Ricardo Rezende, já passou Germano Coutinho, já passou Nájila Freitas. Aliás, um beijo pra você, Nájila, estou te esperando de volta, apesar de eu saber que você não vem mais pra cá porque você disse que a Casa do Corvo dá azar. Eu acho isso uma calúnia danada, mas enfim, o que eu lembro, o que é unanimidade desde daquele Pittsburgh Steelers matador até essa fase meio água de salsicha, é que do lado de lá da comissão técnica tem um sujeito chamado Matt Canada. Enquanto tinha bons jogadores, o Matt Canada tinha lá aquela disfarçada. Ele tem um cara que tá debaixo da asa do Mike Tomlin, que é um baita head coach, então assim, dá uma suavizada no trabalho ruim que esse cara faz. Só que agora a gente tá vendo aí que o ataque do Pittsburgh Steelers com o Kenny Pickett, que mostrou boas coisas, principalmente na temporada passada, para esse ano eu já vi gente falando que seria mais vantagem Mitchell Trubisky em campo, o que é muito sintomático do quão mal tá jogando o Kenny Pickett. O ataque tá unidimensional, né? O que eu vejo de gente falando que assim, não tem criatividade no ataque do Pittsburgh Steelers. O jogo corrido, que é sempre aquela válvula de escape para que o ataque possa andar, possa se colocar em campo, cansar a DL adversária e tudo mais, não tá funcionando. Eu não sei o que aconteceu com o Najee Harris essa temporada,
que é um cara que ele era talentosíssimo, um dos principais running backs da AFC Norte. De repente, o Najee Harris sumiu. A gente não vê muita coisa dele em campo. Então você tem a falta de fome com a falta de vontade de comer. A gente tem esse ataque do Pittsburgh Steelers que não anda mais. Então eu tenho que perguntar para o analista, para o torcedor Danilo Batista, vamos dissecar um pouco desse ataque para a gente entender o que está acontecendo e se existe alguma possibilidade desse ataque dar um calor para o Baltimore Ravens, porque, repito, duelo divisional nunca é coisa fácil, não duvidem que os Steelers podem surpreender nesse jogo. Deixa eu te trazer um rápido histórico. Você começou a pergunta aí vindo de 2013 ou de geração Killer Bees pra cá. Aquela época, Todd Haley era o coordenador ofensivo dos Steelers. Nossa, verdade, desculpa. Assim que terminou a temporada em que o Steelers perde pro Jacksonville Jaguars, se não me falha a memória, 2017, ele foi demitido por... o que se divulga questão de relacionamento com o Ben Roethlisberger, certo? O cara que foi promovido para coordenador ofensivo foi Randy Fitchner, que era o técnico de quarterbacks e, ou seja, amigo de pessoal de Ben Roethlisberger. Nessa transição, o ataque já deu uma diminuída, mas ainda funcionava. Você tinha um quarterback que é provavelmente Hall da Fama, você tinha um cara que já entendia muito sobre defesa de NFL, sabia fazer as leituras e executar elas, independente do grupo que tivesse ao redor dele. Passaram alguns anos e Randy Fitchner já não era o suficiente, porque ele não tinha esse calibre para ser um coordenador ofensivo de NFL, e você troca de novo pelo seu técnico de quarterback, Matt Canada. Ele tinha sido trazido como uma novamente de futebol americano universitário, passagem por LSU, passagem pela Universidade de Pittsburgh, inclusive ajudou a recrutar Kenny Pickett para Pittsburgh, embora não tenha o treinado, e aconteceu essa substituição. De 2021, que é a primeira temporada de Canada, até agora, os Steelers não tem nenhum jogo ou tem, sei lá, um jogo, mas a memória não falha, não tem nenhum jogo com 30 pontos ou mais marcados. Estamos na NFL dos anos 2020. Você não pode ter um ataque que não marca 30 pontos. O time que tem menos, fora os Steelers, tem pelo menos 3. Jogos com 300 jardas ofensivas, 400 jardas ofensivas totais, os Steelers não tem na era Matt Canada, ou tem um só. É um ataque que você tem peças boas. Você não consegue olhar para mim e dizer que o Pat Freiermuth, tight end, é ruim. A expectativa é que ele já entrasse dentro do clube ou muito próximo do clube dos tight ends de elite, embora ele não deva jogar esse final de semana, né? Você não pode me dizer que George Pickens é um wide receiver ruim, ao contrário, ele tem todas as ferramentas para se tornar uma das próximas estrelas da NFL. Você não pode dizer para mim que Allen Robinson é um wide receiver ruim, que o Najee Harris é um running back ruim. Najee, ele tá na liderança ou muito perto do ranking de mais jardas depois do contato. Só que a linha ofensiva dos Steelers cede muito pouca jarda antes do contato para ele. Então as corridas dele acabam sendo mais curtas, ele acaba tomando muita jarda negativa, porque a OL não tá segurando. Jalen Warren consegue algumas jogadas explosivas e leva a torcida a achar que é uma situação de simplesmente o Warren é melhor do que Najee. Mas o esquema, as corridas chamadas para Najee são ruins, as corridas chamadas para o Warren são mais próximas do que ele pode te entregar de melhor. A questão de passe, Kenny Pickett, o final da última temporada, inclusive jogo contra o Ravens, ali no finalzinho, semana entre a 15 e a 18 ali, eram muitos jogos em que o Steelers, embora engessado, contava no final com um espírito de clutch, um espírito de confiança de Pickett para ir lá e virar jogos, para ir lá e ganhar jogos no final. E a defesa, que é super, super bem montada dos Steelers, fechava as partidas. Você sempre tinha um sack do TJ Watt no final, ou você tinha, na temporada passada, o Watt, com a presença dele, embora fisicamente ele não estivesse tão bem, assustando o suficiente a linha ofensiva adversária para o Alex Highsmith concluir um sack, para o Cam Hayward concluir um sack. Nada disso está acontecendo, cara, porque o ataque travou, o ataque morreu dos Steelers. Você não tem um ataque ruim, você não tem um ataque. O Steelers é o time que menos avança, que menos tem first downs. Ele levou quase 3 partidas para conseguir um first down no primeiro quarto do jogo. O 49ers, o Trent Williams, o left tackle,
chegou a dizer que eles estavam torcendo para o Steelers conseguir um first down, porque a situação já estava vexatória e o jogo era em Pittsburgh. O Steven Nelson, cornerback do Texans, agora na semana 4, ele disse, cara, eu entrava em campo, eu olhava pro time, eu sabia exatamente qual era a jogada que eles vão executar. Steven Nelson conseguiu interceptação em Kenny Pickett nessa semana. Os analistas, eles já começam a dizer que teve um cara, Kevin Clark, eu acho, da ESPN, que ele disse que Matt Canada parece um jogador de Madden. Ele chama a mesma jogada de novo. E não é como se fosse a mesma jogada que tá funcionando. A mesma jogada que dá errado, ele chama daqui a pouco de novo. E o adversário já sabe exatamente identificar o que é aquilo. Tinha estatísticas de 90% das vezes em que Pickett tá em shotgun, ou seja, ele tá afastado da linha ofensiva, ele vai fazer um passe. 90% das vezes em que ele tá em under center, ele tá coladinho ali com o center, ele vai chamar uma corrida. 90% é uma estatística muito alta pra você manter na NFL. A não ser que ela seja de conversões, você não pode continuar fazendo isso. O teu trabalho como ataque é sempre manter a defesa tentando adivinhar o que você vai fazer. É o esquema do cobertor curto. Se a defesa já sabe exatamente o que você vai fazer, ela pode alocar mais recursos para parar aquilo que você vai fazer. Se ele sabe que você vai correr, e provavelmente é uma corrida pelo meio, baseado no jogador que está ali no teu backfield, ele pode, com tranquilidade, trazer mais jogadores para parar a corrida pelo meio, deixa os recebedores em marcação individual, porque você sabe que dificilmente vai sair um passe na direção deles, sabe? Então, esse tipo de previsibilidade, esse tipo de chamadas ruins, vai minando a confiança do Pickett, vai minando as possibilidades que ele tem de fazer, e aí ele entra meio num modo calouro, ele não consegue evoluir o nível dele de jogo como calouro, que é perigoso, porque tradicionalmente na NFL, um quarterback não recebe uma segunda chance. Se ele já tá marcado como o quarterback de um ataque horroroso, de um ataque inexistente, ele é cancelado como um quarterback e o time vai buscar outro, rapidinho. Então, a situação é, os Steelers não tem um ataque. Os jogadores que estão ali desempenhando mal, você não consegue ter base suficiente para dizer que eles são ruins, ou que eles são bons. Pois então, cara, é isso que eu fico surpreso. Você citou toda essa galera aí e no ano passado sempre depositou-se muita esperança de que, pô, é um ataque que pode clicar e não tá clicando, né? A propósito, eu tava vendo no Twitter as notícias, o quarterback para esse jogo agora de domingo é o Kenny Pickett, né? Porque parece que ele se lesionou no último jogo, com um problema no joelho, mas parece que tá treinando normal, né? Isso, ele teve um edema ósseo, que não é uma lesão que prejudica um monte de movimento e tal, mas dá muita dor. Ele treinou nessa quarta com uma proteção no joelho, nessa quinta também, mas ele já fez uma participação completa, e quarterback, quando participa completo no treino, é sinal de que ele deve ir para o jogo mesmo. Os Steelers ainda tem o Pat Frymouth fora com lesão de posterior de coxa, Dan Moore Jr., left tackle, também tá fora. Deixa eu só te confirmar a lesão que tem o Dan Moore. É um entorse no joelho. O Deontay Johnson já estava fora também com posterior de coxa. O James Daniels teve problema de virilha. E o Cam Hayward teve um problema mais de joelho. Então você vê que já tem uma galera forte aí de fora. Tá certo. Eu quero voltar ainda pro jogo da semana passada contra Houston Texans. Olhando a defesa dos Steelers, só por dois nomes, TJ Watt e Micah Fitzpatrick. Já é uma defesa que impõe respeito. Contra um Houston Texans que tá vindo ainda um time em reformulação, com o QB calouro, apesar de palmas, né, pro CJ Stroud, que tá fazendo uma temporada boa como calouro na NFL, ainda assim é uma defesa que eu olho e falo, essa defesa vai limitar o Houston Texans a, sei lá, 14, 15 pontos. E tomou logo 30 desse time. O que está acontecendo com a defesa do Pittsburgh Steelers, que até ela está dando as suas avacalhadas, mesmo imaginando que, e isso até é uma discussão que a gente teve uma vez lá com o pessoal da Casa do Corvo,
muito das vitórias que os Steelers tiveram também na temporada passada é porque a defesa botou o time nas costas, ajudou e colocou o ataque em boas situações, conseguiu produzir alguma coisa. Esse ano parece que nem a defesa tá dando conta desse time, cara. Pois é, a semana 1, 2 e 3 foi um belíssimo desempenho. O TJ Watt chegou a 3 jogos, 6 sacks, que é um número altíssimo. Aliás, eu acho que foi pra você que eu falei, né? Que eu odeio o fato de ter TJ Watt na AFC Norte, cara. Porque esse cara é muito bom. É sempre bizarro enfrentar uns caras bons assim, cara. O Highsmith também tava tendo sec, tava rolando mesmo. O Steelers tava sendo um time de elite em termos de pressão. A real é que o Texans trabalhou melhor o esquema, pô. Simplesmente isso. Você tem DeMeco Ryans, embora seja um técnico jovem, ele trouxe o Bob Slowick como coordenador ofensivo. Bob Slowick era um dos assistentes no ataque do San Francisco 49ers. Daí você já tira que vai ser um negócio moderno, rápido e fluido. Mesmo sem ter uma linha ofensiva profissional de NFL, vamos dizer assim, o Shaq Mason é um profissional de NFL, mas eles estavam com o tackle 4 e 5, eles estavam com guard reserva, com center calouro. Era para ser uma situação que um time elite de pass rush fosse fazer um banquete ali em cima. E o esquema permitiu que eles contornassem toda essa situação. Solta a bola muito rápido, chama a corrida para cima do edge que tá vindo na direção do quarterback. Tudo isso eles foram fazendo esquemas interessantes que acabaram com a chance da defesa dos Steelers. Tá? E essa defesa, embora seja muito boa, muito boa, gerando pressão em cima do quarterback, eles estão tendo muitos problemas em parar a corrida. O Steelers está entre os 5 piores em parar a corrida defensivamente, e eles estão tendo muito problema de marcação, principalmente no wide receiver número 1 do adversário. O Davante Adams, você já espera tomar um sufoco dele ali, mas ele conseguiu papo de 170 jardas mais touchdown. O Nico Collins foi o wide receiver 1 dos Texans, e ele bateu ali as 120 jardas. Sabe? O Brandon Ayuk teve um grande desempenho quando foi o jogo do Niners. O Amari Cooper teve 90 jardas, mas enfim, a gente pode considerar aí que ele teve na média de wide receiver 1 acima de 100. Então, os Steelers têm o sofrimento no que são os 2 principais setores de uma defesa, né? Se você não para o running back 1 e não para o wide receiver 1, a tua situação tá bem complicada para se ganhar jogos. E pintou uma estatística que o número mágico da defesa dos Steelers na era Matt Canada como coordenador ofensivo, porque tudo acaba voltando para ele, é 22. Se a defesa cede menos que 22 pontos, o Steelers ganha 80% dos jogos. Se a defesa cede mais do que 22 pontos, o Steelers está 1-15 em campanha. Eu acho que agora já é 1-16. Ou seja, o seu ataque é basicamente irrelevante para o desempenho do time. Quando você tem um ataque irrelevante, você não consegue ganhar jogos na NFL de hoje em dia. Olha, você falou dos 2 principais pontos da defesa e agora eu vou para domingo um pouco mais otimista, porque, vamos lá, o ataque está com problema de parar o running back, vai enfrentar um time que simplesmente tem Lamar Jackson, né, que tem sido um dos principais corredores da liga, talvez o principal corredor da AFC, junto com Gus Edwards e Justice Hill, que estão conseguindo cobrir muito bem a ausência do J.K. Dobbins. E parar o wide receiver 1. Bom, o Zay Flowers está fazendo um ótimo trabalho e existe a chance desse cara jogar ainda auxiliado por Odell Beckham Jr. e Rashad Bateman para esse jogo, que, se eu não me engano, os dois já treinaram limitados nessa quinta-feira. Eu aconselharia não colocar os dois em campo ainda, mas assim, a leitura que você me passa dá uma sensação de esperança vendo o ataque do Baltimore Ravens em campo. Acha que dá para tirar um coelho da cartola aí? Eu tinha a esperança, a gente gravou no Black Yellow uma live na terça, falando um pouquinho desse jogo, né? Eu tinha uma expectativa de que, no máximo, o Steelers pudesse dar uma inovada e, pô, a nossa situação tá terrível, vamos, pelo menos, colocar o Joey Porter Jr., que tá indo bem quando ele é acionado,
deixa ele no wide receiver 1 ou deixa ele no wide receiver 2, dá um papel muito maior para ele nessa partida e deixa ele ter o teste de fogo aí dele. Já veio declarações do Terry Austin, coordenador defensivo, que ele vai manter o papel limitado para Porter, que é para ele continuar ainda progressivamente aprendendo o jogo. Os calouros dos Steelers, que os quatro, cinco principais ali, né? Broderick Jones é o left tackle, foi a primeira rodada, é reserva, vai jogar nesse jogo porque o Demore tá machucado, né? O Joey Porter Jr. só entra em situação de dime, e aí quando o adversário não tem essas situações muito óbvias de passe. Dime, para quem não tá acostumado, são 6 defensive backs em campo, safeties e cornerbacks. Quando não tem muita situação para ele entrar, ele simplesmente não entra, não participa. O Darnell Washington foi um tight end draftado com um perfil de super bloqueador, excelente em bloqueio, mas ele tem um tamanho muito alto, ele foi pouco utilizado recebendo passe, mas ele tem essa capacidade. Ele mal é utilizado, os Steelers tinham uma situação de 4-1 e resolveu não correr, porque de acordo com os técnicos, eles não estavam confortáveis em chamar uma jogada de corrida, porque nem Dan Moore, nem Pat Freiermuth estavam em campo, estavam Broderick Jones e Darnell Washington como left tackle e tight end, sendo que os caras acabaram de vir de Georgia, que tem um poderio de corridas enorme. E o Keanu Benton, que agora, esse pelo menos, está começando a ter mais espaço, ele já está declarado como titular na linha defensiva, no depth chart, né? Mas ele é um defensive tackle, não é a posição que fica mais tempo em campo aí pela defesa dos Steelers. Então essa galera toda, você vai ver numa utilização menor, quando eles podiam já estar injetando uma empolgação. Foi um dos previews de jogos mais desesperadores e melancólicos que a gente já fez, embora desespero e melancolia sejam um pouquinho opostos, mas desesperançosos, aliás, que a gente já fez no Black Yellow Brasil. A gente olhou para todos os matchups possíveis e a gente não tirou nenhum em que os Steelers ganhem. Nem se você botar TJ Watt contra quem quer que seja os tackles do Ravens. A gente, ok, existe a capacidade de que essa defesa vai ficar tanto tempo em campo que ela vai cansar e não vai conseguir segurar mais nada. Eu vou então te poupar do sofrimento, a gente vai pular a parte de matchups agora do final do programa, tá bom? Eu vou então te poupar desse sofrimento. Você que tá escutando, quer saber a opinião do Danilo e do todo o restante do Black Yellow Brasil, eu convido você, vai lá na FN Network, procura o Black Yellow Brasil, escuta o último programa, vai lá na Twitch, assiste a live do pessoal para se manter bem informado, dá essa moral pros caras, e aí você descobre como que foi esse debate de matchups. Eu, pessoalmente, eu quero ver como que vai ser a pressão do Baltimore Ravens em cima dessa linha ofensiva do Pittsburgh Steelers, porque Mike McDonald não conseguiu dar jeito ainda de botar os pass rushers para funcionar, né? O Odafe tá afastado por lesão, David Ojabo tá vindo lento, então a gente tá vendo muito de Davion Clowney fazer o papel do pressionador, embora ele nunca tenha capacidade de finalizar a jogada com o sec. Kyle Hamilton é um que esse jogo passado veio babando e tá atrás da produção dele também. Ele, quando a linha é perto da DL, tem se tornado muito perigoso. Eu quero ver o que a defesa do Mike McDonald vai fazer para apressar o passe do Kenny Pickett. Danilo, já que vamos pular a parte de matchups para você não sofrer tudo de novo, eu sou pelo menos obrigado a chamar você para palpitar a respeito de um placar e falar de uma bold prediction desse jogo aí. Cara, juro pra você, não é zica reversa, nada disso. Eu acho que dá Baltimore Ravens nesse jogo, mesmo em Pittsburgh, mesmo sabendo que na hora do jogo de divisão as coisas mudam, mas assim, de onde não sai nada é da onde você não pode esperar que saia nada mesmo. É nesse nível que a gente tá, com um ataque terrível desses, é difícil prever mais do que 10 pontos para os Steelers. Vou pôr um papo de 17-10 por aí para os Ravens.
assim, muito bold seria esperar que o Steelers fizesse 2 touchdowns, cara. Que o George Pickens tivesse 5 recepções, porque realmente a gente não tá com expectativa nenhuma pra esse jogo, cara. Eu imagino. Aqui na PFF, o Baltimore Ravens está com 4,5 pontos como favorito, de acordo com Vegas, né? Como o Baltimore Ravens gosta de ser dramático, eu acho que vai ser 13-10, tá? Vai ser um placar baixo, a defesa do Pittsburgh vai vir babando para tentar parar esse ataque. Como já é um adversário conhecido, então a comissão técnica já conhece os caminhos, mesmo que o trabalho não seja tão bem feito assim do lado ofensivo da bola para Pittsburgh. Então eu vou chutar esse placar baixo, até porque o Baltimore Ravens não tem o costume de pontuar muito, foi fazer 28 pontos agora, sendo que não fazia desde aquele jogo contra o New England Patriots da temporada passada, tá? E uma bold para esse jogo, quer ver? Eu acho que o Zay Flowers não anotou um touchdown até agora, cara. Ele tem que desencantar, tem que sair esse touchdown do Zay Flowers. Eu acho que pelo menos o primeiro touchdown do jogo, né? Imagino que o Baltimore Ravens vai começar atacando, vai anotar o primeiro touchdown e vai ser um passe pro Zay Flowers. Assim eu espero, tá? E é isso, gente. Como eu já falei, para mais informações eu convido vocês, é quase uma missão que eu estou deixando para vocês. Ouçam lá o Black Yellow BR, acompanhem as lives da galera lá, que é muito bacana, é muito legal. De vez em quando eu dou uma passada lá para azucrinar os juízes da galera. E é isso. Deixarei que você faça o restante do jabá, Danilo, e mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na Casa do Corvo, cara. Eu que agradeço o convite sempre, Cleverton. Apesar do que o Steelers não tem dado pra gente na temporada, ainda é um prazer falar desse time e convidar quem tá na audiência para conferir @BlackYellowBR. A gente tá no Twitter, no Instagram e no Telegram, twitch.tv/BlackYellowBR. Papo de 5, 10 minutos depois dos jogos a gente entra ao vivo, e também, mais uma vez, nas terças à noite, exceto um dia de Monday Night Football, porque aí também é sacanagem. Entrar depois do Monday Night, na terça-feira já não dá tempo de fazer absolutamente nada de análise. E confiram o podcast, já deve ter saído agora há pouco o nosso episódio de preview, falando de Steelers e Ravens, dando uma ideia aí do que é que a gente tá vendo do lado de Pittsburgh. É sempre bom, na hora que tem um confronto, você ver os dois lados, antes e depois do jogo. É isso aí. E você que tá aqui conosco, veja a falta de hábito do rapaz. E se vocês quiserem conferir a minha presença, eu também estou no canal @NFL Brasil, tá? A gente tem live tivemos a live nessa quarta-feira de Power Ranking, e o Baltimore Ravens, se a memória não me falha, é o top 5, tá, da semana. Então, um time top 5 da semana foi elogiado. Recomendo que vocês deem uma conferida por lá. O Ravens é o número 7, na verdade, mas ele subiu 3 posições, então ele foi bem elogiado. Confiram. Então vai lá, prestigie o trabalho do Danilo lá na NFL Brasil. Conteúdo da NFL Brasil sempre caprichadinho, de qualidade. E é isso, gente. Ficamos por aqui, passamos a régua no assunto e esperamos vocês semana que vem para falar sobre esse jogo, Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, se tudo der certo, com vitória pro lado roxo do confronto, tá bom? Um grande abraço e até mais!